Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil e na aula de hoje estudaremos o artigo 220. Como de costume, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal que estabelece que suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Então, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Começando aí pelo caput, depois nós lemos os parágrafos, eu quero que vocês entendam aqui que nós estamos diante de um caso de suspensão do prazo. Olha só, suspende-se. Então, estamos diante de um caso de suspensão do prazo. Isso é diferente de interrupção. Na suspensão do prazo, o período de tempo transcorrido antes da suspensão é contado normalmente, tornando o prazo a correr após a suspensão pelo saldo restante. Então, na suspensão, o período de tempo transcorrido antes do prazo ser suspenso, ele é válido, ele é contado normalmente. Ele não é perdido, tornando o prazo a correr após o fim da suspensão pelo saldo restante, tá? Se fosse interrupção, o prazo seria zerado. Como é suspensão, o prazo não é zerado, de modo que, quando ele voltar a correr, ele só correrá pelo saldo restante, ok? No caso aqui, ele volta a correr quando? Volta a correr após 20 de janeiro, ok? Vamos imaginar aqui uma situação hipotética para isso ficar bem claro. Imagine que João foi intimado de um pronunciamento judicial e João tem o prazo de 15 dias para interpor recurso. Nós já estudamos, em aula anterior, que esses 15 dias são dias úteis. E aí, o que acontece? Transcorrem 5 dias úteis até 19 de dezembro, certo? Até 19 de dezembro transcorreram 5 dias úteis. Depois disso, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, o prazo fica o quê? Fica suspenso. Então, ele não vai correr nesse período. Mas, como eu já ressaltei para vocês, é suspenso, não é interrompido. Portanto, a partir do dia 21 de janeiro, João ainda terá o quê? 10 dias úteis, que é o saldo restante, para interpor o recurso. Então, o prazo não será zerado para voltar a correr no futuro do zero nos 15 dias totais. Não, de forma alguma. Os 5 primeiros dias, eles são contados, certo? Eles são contados. O que faltou para dar os 15? Faltaram mais 10. Então, quando o prazo voltar a correr, será mais 10 dias úteis, de modo a se chegar aí aos 15 dias. 5 mais 10, 15, tá certo? Então, guardem isso. É um caso de suspensão do prazo, não de interrupção do prazo. Esse artigo 220, pessoal, ele é uma grande conquista da advocacia, tá? Porque pensa o seguinte, os advogados, se não houvesse a suspensão dos prazos, eles teriam muita dificuldade de ter um período de férias. Então, esse período aqui de 20 de dezembro a 20 de janeiro, ele é justamente destinado a que o advogado tenha um descanso, que ele possa ter ali as suas férias, tá? Então, é um dispositivo que é uma grande conquista da advocacia. E aqui, pessoal, eu quero destacar para vocês essa segunda expressão agora, olha, suspende-se o curso do quê? Do prazo processual. Precisamos frisar isso, prazo processual. Então, a suspensão ela só é aplicável para prazos processuais, não se aplicando aos prazos materiais. Em aula anterior, eu já ensinei para vocês essa distinção de prazo processual e prazo material. Então, um exemplo de prazo material, que inclusive eu dei em aula anterior para vocês, é o prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança. É um prazo material. Por outro lado, agora um exemplo de prazo processual é o prazo para a interposição de recurso. Isso aqui nós vimos, né, em aula anterior, eu estou só exemplificando agora, tá? Eu até recomendo, se vocês não assistiram a aula anterior,
assistam aí para pegar o conteúdo de forma mais completa. Aqui eu só estou trazendo exemplos. Então, o que se suspende, segundo esse artigo, é o prazo processual apenas. Não se suspende o prazo material, como é o caso, por exemplo, do prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança. O que nós temos mais aqui? Temos, pessoal, nesse caput, que a suspensão dos prazos processuais vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Então, veja bem, ó, é de 20 a 20, certo? Do dia 20 ao dia 20. Guardem isso, porque isso aqui é importante. Eventualmente pode cair numa prova, além de, naturalmente, ter uma importância prática muito grande, né? Agora, não confunda o que está aqui com o recesso forense. Em um curso anterior, nós já vimos essa questão do recesso forense. O recesso forense, também, né, como nós já estudamos em um curso isso, não vou aprofundar tanto agora, mas eu destaco para vocês que o recesso forense é de 20 de dezembro a 6 de janeiro, inclusive. Então, olha a diferença. A suspensão é de 20 a 20. O recesso forense é de 20 de dezembro a 6 de janeiro, inclusive. Ok? Aí eu faço um destaque aqui para vocês. Há uma distinção do que o 220 está dispondo com o que ocorre durante o recesso forense. E essa distinção nós podemos ver já aqui nesse parágrafo primeiro, tá? Vamos ler o parágrafo primeiro para a gente explicar essa diferença da simples suspensão dos prazos para o que acontece durante o recesso forense. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Então, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Veja, pessoal, que o fórum ele abre normalmente durante os dias úteis compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Mesmo que, segundo esse caput do artigo 220, os prazos estejam suspensos nesse período. Olha, eu vou destacar uma coisa aqui que eu falei nessa letra D. Abre normalmente durante os dias úteis. Durante os dias úteis. Nós vimos que o recesso forense, né, num curso anterior, nós já vimos que o recesso forense não é considerado dias úteis para fins forenses. Mas todos os dias úteis que existirem de 20 de dezembro a 20 de janeiro, o fórum vai abrir normalmente. Então, o que nós temos aqui? Temos que depois do dia 6, ou seja, depois que o recesso termina, nós teremos dias úteis para fins forenses até chegar no dia 20. E o fórum vai abrir normalmente, de modo que esses profissionais aqui, olha, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, os auxiliares da Justiça, eles vão trabalhar normalmente, tá? Exceto, obviamente, se eles estiverem em férias. Se eles estiverem em férias ou se porventura tiver um feriado naquele período, então aí eles não trabalham nesse dia. Mas quaisquer dias úteis para fins forenses que existirem dentro desse período de suspensão dos prazos, os profissionais aqui elencados que estão em verde para vocês, esses profissionais trabalham sem problema algum, tá bom? E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, tudo bem, então o membro do Ministério Público trabalha durante esse período nos dias úteis, trabalha assim perfeito. O membro da Advocacia Pública, da Defensoria Pública, todo esse pessoal trabalha assim sem problema algum. Mas vamos perguntar uma coisa então, e porventura essa suspensão do caput se aplica a esses profissionais? Porque esses profissionais também têm prazos ali no processo, não tem? Então, a suspensão do prazo se aplica também para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Advocacia Pública? Sim, aplica-se, tá bom? Então, a suspensão de prazo do caput aplica-se sim ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública. Todavia, isso não significa que esses profissionais não estejam trabalhando internamente nas suas repartições públicas. Então, veja só,
está suspenso o prazo para esse pessoal também. Está suspenso o prazo processual deles para manifestação nos autos. O que acontece é que eles estão sim trabalhando, eles trabalham normalmente na sua repartição. Não tem problema algum eles trabalharem lá e até eventualmente eles vão peticionar nos processos sem problema algum, mas o prazo deles está suspenso por força do caput que nós já estudamos. E um outro detalhe que eu vou fornecer para vocês agora é o seguinte: todas essas pessoas que estão em verde na tela de vocês, todas elas praticam atos normalmente dentro do seu gabinete, dentro do seu local de trabalho. Então, por exemplo, o juiz sentencia. Não tem problema algum o juiz sentenciar durante esse período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Não tem problema algum. O juiz despacha, ele decide durante esse tempo. Não há problema algum. Veja que não há uma vedação de prática de atos nesse período. Não é isso. O que o artigo 220 caput disse é que os prazos estão suspensos nesse período. Ele não está dizendo que o juiz não pode sentenciar, ele não está dizendo que atos ali não podem ser praticados. Não é isso. A única coisa que ele está dizendo aqui é que os prazos estão suspensos nesse período. E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º diz o seguinte: durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Então, durante a suspensão do prazo, que é de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Pessoal, é óbvio, muito óbvio, que não faria sentido algum suspender os prazos com o objetivo de garantir ao advogado um período de descanso e férias, mas, ao mesmo tempo, marcar audiências e sessões de julgamento nesse período, obrigando ele a comparecer a esses atos. É óbvio que não faria sentido. Então, justamente por isso, esse parágrafo 2º está aqui, para dizer que durante esse dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, não se marcam audiências nem sessões de julgamento. E isso também, naturalmente, se aplica a processos em que o Ministério Público seja parte, em que a Defensoria Pública seja parte, em que a Advocacia Pública seja parte. Aplica-se para todo mundo, certo? Esse pessoal trabalha internamente nas suas repartições, mas os seus prazos estão suspensos e as suas audiências regidas pelo Código de Processo Civil também não vão ser realizadas durante o período de suspensão do prazo. Agora, por outro lado, eu trouxe um aprofundamento para vocês, tá? Isso aqui é um aprofundamento. Nós vamos fugir da pura literalidade da lei e vamos tentar pensar aqui de forma mais sistemática. Obviamente, pessoal, que questões urgentes, elas podem ensejar uma designação excepcional de audiência ou sessão de julgamento. Todavia, a regra é essa vedação de designação de atos durante o período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro. O que eu estou constando aqui? Eu estou constando que a lei é clara, não se marcam audiências nem sessões de julgamento nesse período. Mas, se nós tentarmos aprofundar essa questão aqui, nós pensarmos bem, meditarmos no assunto, nós descobriremos o quê? Que se porventura eu tiver uma questão urgente, ora, uma questão urgente, de forma excepcional, ela pode justificar uma audiência, por exemplo, durante o período de suspensão dos prazos. Mas, repito, é o que foge da regra. A regra é que não se marcam audiências e sessões de julgamento. Só de modo muito excepcional, eu posso estar diante de uma situação que, em razão do princípio da proporcionalidade, seja assim justificada a designação de uma audiência nesse período. Vamos imaginar duas situações hipotéticas para aprender isso aqui? Situação hipotética 1. O juiz ele pode, excepcionalmente e diante de uma situação urgente, fazer o quê? Designar audiência de justificação, com fundamento no artigo 300, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, a fim de decidir sobre um pedido de tutela de urgência. Então, pessoal, veja só, o juiz, ele, se entender necessário, ele pode marcar uma audiência que chama audiência de justificação. Olha só, a tutela de urgência ela pode ser precedida de uma justificação prévia. Então, imagina que foi pedido para ele uma tutela de urgência e
ele entende que ele precisa de uma audiência de justificação antes de decidir sobre aquela situação de tutela de urgência. Ora, não seria razoável dizer o seguinte: não, o juiz só decide o que é urgente depois do dia 20, tá? Marca a audiência lá para frente, depois do dia 20 você marca a audiência e aí sim você decide a respeito. Não seria razoável fazer isso. Então, se o juiz verifica que está diante de uma situação muito excepcional, ele pode marcar uma audiência de justificação para deferir ou não uma tutela de urgência. Até faço a observação para vocês, tá? Estou falando aqui só de audiência, ok? Porque sentenças, despachos, decisões interlocutórias sem audiência podem ser proferidas normalmente pelo juiz durante o período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Não estão suspensos os atos de pronunciamento judicial, não. O juiz vai trabalhar internamente e durante esse período que ele trabalha internamente, ele vai despachar, vai sentenciar, etc. O que eu estou falando aqui nessa situação hipotética é exclusivamente a respeito do quê? Da designação de uma audiência para fins de justificação, tá? Então, só estou falando aqui de situação de designação de audiência, porque ele viu que, olha, eu não consigo decidir sem essa audiência de justificação. E aí ele vai lá e marca a audiência de justificação de forma muito excepcional para esse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Um outro exemplo aqui para vocês, de uma situação hipotética também, que pode autorizar ali excepcionalmente uma audiência dentro desse período de suspensão dos prazos. Imagina que o juiz pode excepcionalmente e diante de uma situação muito urgente, designar uma audiência de produção antecipada de prova para a oitiva de uma testemunha que está com um quadro de saúde debilitado e pode não sobreviver. Aqui, naturalmente, a testemunha tem que ter condições de depor, obviamente isso, mas imagina que ela está com um quadro de saúde muito debilitado, ainda tem condição de depor, mas o juiz não pode esperar e correr o risco depois de não ouvir essa testemunha, conforme inclusive prevê esse artigo 381. Do Código de Processo Civil sobre a produção antecipada de provas, olha só. Essa produção antecipada de provas ela será admitida no caso em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então imagina que ele se deparou ali, o juiz, com um pedido de produção antecipada de provas e essa prova aqui vai ter que acabar sendo produzida durante o período de suspensão dos prazos. Por quê? Porque há uma situação de grande urgência, olha só. Se eu esperar para depois do dia 20 de janeiro, a testemunha pode não sobreviver. Ela tem condição de depor hoje, mas se eu esperar um pouquinho, ela já pode não sobreviver em razão de um problema muito delicado de saúde, enfim. Então, nós verificamos aqui que situações muito urgentes podem justificar que o juiz, diante do caso concreto, afaste essa regra aqui do parágrafo 2º. Mas, repito, eu estou dando para vocês agora um aprofundamento, tá bom? Para efeito via de regra aqui de uma prova teste, não é uma prova objetiva, o que a gente quer, o que o legislador quer geralmente, é o que é o texto legal, tá? Eu só estou fazendo aqui um aprofundamento para que vocês não fiquem só restritos à literalidade do dispositivo. E aqui eu trouxe, para finalizar, uma pergunta que é muito interessante, né? Será que a suspensão dos prazos processuais do artigo 220 caput do Código de Processo Civil abrange as ações elencadas no artigo 215 do mesmo Código de Processo Civil? Nós já estudamos num curso anterior essa questão aqui do artigo 215, né? Nós vimos que ele diz o quê? Que processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo andamento, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador, bem como os processos aqui que a lei determinar, até no curso, né, durante a aula desse artigo 215, a gente até citou para vocês outras leis aqui que prevêem casos que se enquadram aqui nesse inciso 3º, olha só. Se você não se recorda, convido você para assistir essa outra aula. Então, o que é a pergunta que eu estou fazendo para vocês aqui? Estou fazendo a seguinte pergunta, olha. O 215 traz casos de processos que não se suspendem durante as férias forenses. Será que, nesses processos que não se suspendem nas férias forenses, aplica-se a regra de que, nesses processos aí, os prazos processuais estão suspensos? Então, mesmo que os processos em si não se suspendam durante as férias forenses, será que os prazos
desses processos estão suspensos? Essa é a pergunta que eu trouxe para vocês. E a resposta está aqui nesse julgado do STJ. A suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, conforme previsto no artigo 220, caput do Código de Processo Civil, de 2015, compreende a ação de alimentos e os demais processos mencionados nos incisos 1º a 3º do artigo 215 do mesmo diploma legal, olha só. Então, segundo esse julgado aqui do STJ, mesmo esses processos que não se suspendem durante as férias forenses, mesmo neles, aplica-se a regra de que suspende-se o curso do prazo processual neles, tá bom? Então, o processo em si não se suspende, mas o curso do prazo processual se suspende. Esse aqui é um detalhe interessante que não é fácil de se perceber à primeira vista. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham aprendido algo novo no dia de hoje e nos vemos no próximo vídeo.